Será esse o texto mais antigo da Bíblia? Muito bem, vamos fazer um exercício bastante técnico. Acho que pode ser agradável para quem gosta de estudar a Bíblia, com algum nível de seriedade. Você vai ter a oportunidade de acompanhar um procedimento exegético básico, eu não vou descer aos processos de crítica textual, etc. Eu vou pegar o texto hebraico, já traduzido, e vou operar com a tradução. Vai estar projetado o texto hebraico, a minha tradução. Quando eu precisar fazer alguma explicação, eu recorro ao texto hebraico a partir da tradução. E vou ilustrar para vocês como, quando você lê a tradução nas Bíblias comerciais, você não se dá conta dos problemas que estão inseridos na narrativa. Só quando você vai para o hebraico você se dá conta. Vamos fazer um exercício, vai ser um pouquinho longo, com base em Juízes, capítulo 1, do verso 1 ao verso 8. Eu vou mostrar para vocês que, na minha opinião, esse conjunto de versos é uma montagem dentro do qual está inserido um texto que sequer israelita e judaíta é. Na minha opinião, é um texto jebusita, um texto da cidade de Jerusalém que foi tomada por Davi, eventualmente, pelos judaítas em algum momento da história. Preservada a cidade, o documento foi preservado e, finalmente, ele acabou sendo incorporado numa história fictícia, uma narrativa fictícia, que se apropria de uma tradição antiga, como se aquela tradição fizesse agora referência a uma incursão de Judá. Um fenômeno extraordinário. Eu produzi um artigo sobre isso. Vou deixar a indicação do artigo nas indicações do vídeo, caso alguém queira aprofundar o exercício lendo o artigo. Aí ele estará numa linguagem mais bem acabada, uma linguagem mais acadêmica. Aqui eu vou procurar ser o mais didático possível, o mais simples possível. Então vamos lá, vamos dar uma olhadinha nesse que me parece ser o texto mais antigo da Bíblia. Eu vou projetar aqui para que você possa acompanhar. Bem, aí está. Juízes, capítulo 1, verso 1 até o verso 8. De um lado está o texto em hebraico, do outro lado, o texto em português, traduzido por mim, e no meio o versículo. Né? Então eu vou ler aqui o verso traduzido. E depois da morte de Josué, aconteceu que os filhos de Israel consultaram a Yahvé, dizendo: quem de nós subirá primeiro contra o cananeu para guerrear contra ele? Yahvé respondeu: Judá subirá. E eis que eu dou a terra na mão dele. Judá então disse a Simeão, seu irmão: sobe comigo a minha herança, e façamos guerra contra o cananeu. E também eu subirei contigo a tua herança. E Simeão marchou com ele. Então Judá subiu. E Yahvé deu o cananeu e o ferezeu na mão deles. E em Bezeque eles feriram 10.000 homens. Então eles acharam Adoni-Bezeque em Bezeque e guerrearam contra ele. E feriram o cananeu e o ferezeu, mas Adoni-Bezeque fugiu. Então foram atrás dele, capturaram-no e lhe cortaram os polegares das mãos e dos pés. E disse Adoni-Bezeque: 70 reis com os polegares das mãos e dos pés cortados eram catadores de migalhas debaixo da minha mesa. Como eu fiz com eles, assim me pagou Deus. E o levaram para Jerusalém e o mataram lá. E guerrearam os filhos de Judá contra Jerusalém, capturaram-na, feriram-na ao fio de espada e atearam fogo à cidade. Muito bem, uma historinha
prosaica, simples, despretensiosa. Quem há de imaginar encontrar problemas nessa narrativa? Mas um bom exegeta, um bom tradutor, tem que estar preparado para encontrar qualquer coisa em qualquer texto. E há um problema sério entre o verso 3 e o verso 4. Há uma ruptura. O verso 1, verso 2, verso 3 é uma narrativa. Quando você chega no verso 4, há uma ruptura. Dentro da narrativa, em comparação com o verso 1 ao verso 3, a gente encontra pelo menos duas narrativas, e depois a gente encontra uma contradição gritante. Vamos lá? Vamos entender a historieta que está do versículo 1 ao versículo 3. Josué morre, os filhos de Israel, supostamente as 12 tribos, o que já deixa claro que é um texto pós-exílico, né? A invenção das 12 tribos é uma invenção pós-exílica. Aqui eu deveria falar isso com um pouco de prudência, né? Não deveríamos descartar a possibilidade de ser do século VII. Não deveria. Vamos deixar sobre a mesa. Pode ser do século VII. Eu apostaria no período pós-exílico, mas vamos deixar sobre a mesa. Então, os filhos de Israel se reúnem, consultam a Yahvé, lançam sortes, perguntando quem será a primeira tribo a subir contra o cananeu. Anotem esse termo, o cananeu. O inimigo é o cananeu. No verso 2, Yahvé responde: Judá subirá. É óbvio que vai ser Judá que vai subir, porque Judá é a dona do território no futuro. Como esse texto está sendo escrito no futuro, como se fosse escrito no passado, o chefe do futuro está sendo eleito como privilegiado no passado. Isso é ideologia pura, retroprojeção pura. Judá subirá primeiro. Eis que eu dou a terra na mão dele. Judá fez os cálculos e disse: vai que eu subo sozinho e me estrupico todo. Vou fazer o seguinte, vou pedir para Simeão ir comigo, a gente dá um pau lá nos cananeus no meu território, depois eu vou com ele e a gente dá outro pau nos cananeus lá no território dele. Olha o que ele vai dizer. Sobe, olha, presta atenção nisso. O que Judá está dizendo para Simeão? Sobe comigo a minha herança. A minha herança, anotem isso. E façamos guerra contra o cananeu. Ó, voltou o cananeu. E também eu subirei contigo à tua herança. E Simeão marchou com ele. Quando você termina o verso 3, o que você espera encontrar? Simeão e Judá marchando junto. Se você for no final dessa narrativa, lá pelo verso 17, você vai encontrar a referência. E Judá e Simeão volta a aparecer. Mas olha no verso 4. Sumiu Simeão. Então Judá subiu. Por que não está então Judá e Simeão? Alguém diria, professor, é questão de estilo. Mas vai lá no verso 17. Voltou Simeão? A mão cansou do escriba? Não faz sentido, isso é uma ruptura. Se for a única ruptura, a gente coça a cabeça. Sei lá, tem um negócio estranho aqui, mas não dá para a gente propor nenhuma explicação. Mas, felizmente, estamos lidando com a Bíblia hebraica. Os camaradas faziam o que faziam, e nesse caso, é montar uma narrativa fictícia, usando diferentes histórias, em diferentes pedaços de rolo que ele tem na mão. Então, ele vai colando aqueles pedaços e monta uma história fictícia ao interesse dele. Como ele não faz isso escondido, como se faria hoje, se a igreja hoje fosse montar a Bíblia, ela não faria assim. Não no sentido da montagem, ia cometer as mesmas barbaridades, mas ia esconder tudo. Porque montar um texto com narrativas que não têm nada a ver uma coisa com a outra, produzir uma terceira que não tem nada a ver com as duas anteriores, isso hoje seria considerado uma fraude.
Naquela época, não. Então, o camarada fez e deixa qualquer um perceber. Tanto é que eu percebo. Um brasileiro, um sujeito do terceiro mundo, vou lá e percebo. Por quê? Porque é óbvio. Está escancarado. Mas, por enquanto, é só uma pequena discrepância. Vai ver, eu estou acostumado a ver fantasma, né? Vejo gente morta, escuto gente morta, estou vendo muito fantasma. Então vamos continuar lendo. Então Judá subiu. E Yahvé deu o cananeu e ofereceu na mão deles. Quantos problemas você vê aqui? Eu vejo dois. Primeiro, o inimigo era o cananeu. O cananeu. Se você continuar lendo o texto, lá no verso 17, vai falar: e Josué, e Judá e Simeão subiram contra o cananeu. Manteve. Manteve o parzinho, Judá e Simeão, e manteve o cananeu. Agora aqui aparece o ferezeu. De onde saiu o ferezeu? E você vai perceber que quando você lê o verso 4, verso 5, verso 6, verso 7, o ferezeu continua. Cananeu, ferezeu, cananeu, ferezeu. Ou seja, o verso 4, 5, 6 e 7 é uma unidade. E o verso 1 a 3 é outra unidade. Esses textos não têm nada a ver uma coisa com a outra. Alguém está colando o texto que não tem nada a ver. E mais ainda, não é Judá que subiu? Como é que é na mão deles? Deveria ser na mão dele. Mas é deles aqui. Olha o sufixo plural aqui. Deveria estar assim. Então Judá subiu e Yahvé deu o cananeu e o ferezeu na mão dele. Ou o seu tradutor aí da sua Bíblia, você pode se divertir um pouco pegando as Bíblias que você tem na sua casa e ver o que o tradutor faz. Ele arruma um jeito de botar um plural aqui para o verbo ficar aqui, o complemento, né, ficar plural aqui. Ou então ele mantém Judá sozinho aqui, bota singular aqui, para poder disfarçar o que ele pode estar compreendendo como erro. Eu acho que o tradutor não entendeu esse texto, e aí para ele é só um erro de gramática. Ele vai lá e corrige. Ele apaga o vestígio histórico. Por isso que a minha metodologia é exegese histórico-social indiciária. O indício narrativo, o tradutor destrói quando ele corrige. Aí continua. Então Judá subiu e Yahvé deu o cananeu e ofereceu na mão deles. E em Bezeque, eles feriram, não é Judá que subiu? Como é que é eles feriram? Aqui um aluno muito apressado, conservador, muito cioso da sã doutrina. Professor, é porque é Judá e Simeão. O senhor está inventando coisa. Eu falei, ok, mas então por que aqui está Judá subiu sozinho? Haverá outra explicação? Claro que há. Eu não ia trazer esse texto para cá para fazer papel de tonto, né? E em Bezeque, eles, aí a pergunta é, eles quem? Feriram 10.000 homens. Então, eles, de novo, eles acharam Adoni-Bezeque em Bezeque. E guerrearam, plural, contra ele. E feriram, plural, o cananeu e o ferezeu. Ó, cananeu e ferezeu. Olha como o texto mantém uma unidade de conteúdo. Na primeira parte, é cananeu, não tem nada de ferezeu. Do versículo 1 ao versículo 3, é uma unidade. Um rolo. Um pedaço de papel lá escrito, com uma história. Agora, o escriba pega outro pedaço de papel com outra história e vai montar como se fosse uma única história. E feriram o cananeu e o ferezeu, mas Adoni-Bezeque fugiu. Então foram atrás dele. Foram, plural. Capturaram-no. Ele cortaram, plural, os polegares das mãos e dos pés. E disse a Adoni-Bezeque, preste atenção nisso. 70 reis com os polegares das mãos e dos pés cortados eram catadores de migalhas debaixo da minha mesa. Conforme eu fiz, assim me pagou Deus.
e o levaram para Jerusalém e o mataram lá. Manteve o levaram, manteve o plural. E guerrearam os filhos de Judá contra Jerusalém. Opa! Olha só. Se você desconsiderar Judá aqui no início do verso 4, não tem Judá, não tem Judá. É um plural anônimo. É um plural anônimo. Não tem Judá nenhum. Cadê Judá? Cadê? Não fala de Judá. Até a menção de que esse grupo anônimo pega Adoni-Bezeque, leva para Jerusalém e mata ele lá. Aí, alguém escreve, e guerrearam os filhos de Judá. Bem, como assim? Primeiro que não é filho de Judá, é Judá. A narrativa não mencionava filhos de nada. Ó. É filho de Israel, porque são as 12 tribos, mas é Judá, é Judá, é Simeão, é Simeão. Já virou filho de Judá. Isso aqui já é outro texto. Isso aqui já é outro texto. E depois, eu, no final, vou explicar por que o cara inventou isso aqui. E guerrearam os filhos de Judá contra Jerusalém, capturaram-na, feriram-na ao fio da espada e atearam fogo à cidade. Muito bem. O que nós fizemos até agora é o trabalho de observação atenta do texto. Você percebe que há fraturas no texto, há ruptura no texto. Não faz sentido. O que um leitor conservador imediatamente vai fazer? Tentar dar as explicações que a fé enquanto ensino, que a doutrina, que o mito, que a norma exige, para que se faça de conta que se entendeu o texto, quando na verdade se domesticou o texto. Você pega um texto cheio de evidências de que tem algum problema ali, passa um ferro de engomar ali, ele fica engomadinho, prontinho para usar lá no culto. Mas um pesquisador não pode fazer isso. O pesquisador olha para essa narrativa assim e diz, vamos pensar nessa história. Vamos olhar esse verso 4 ao verso 7 de perto? Esquece Judá. Vamos pegar só a parte que está solidamente desenvolvida. Há um grupo anônimo que ataca uma comunidade de cananeus e ferezeus. Eles então vão e invadem a cidade de Bezeque. E feriram ali em Bezeque 10.000 homens. Foram atrás do rei, Adoni-Bezeque, que é o rei de Bezeque, o senhor de Bezeque. Guerreiam contra ele, mas ele foge. Conseguem ferir os cananeus e os ferezeus, mas Bezeque foge. Eles vão atrás do cara. Esse grupo anônimo, que a narrativa quer que eu entenda que é Judá e Simeão. Mas não pode ser Judá e Simeão. Em nenhuma hipótese. Aí eles vão atrás de Bezeque, prendem um camarada. E aí fazem o quê? Arrancam os 2 polegares das mãos e os 2 polegares dos pés. É para ele não poder mais usar a espada nem correr, né? Aí o que a Adoni-Bezeque diz? 70 reis, preste atenção nisso, com os polegares das mãos e dos pés cortados, comiam das migalhas da minha mesa. Ou seja, esse Adoni-Bezeque era um pequeno senhor feudal, digamos assim, que havia capturado um conjunto de cidades-estados e mantinha na humilhação os líderes dessas cidades. É o que está escrito aí. 70 reis é um número simbólico, obviamente. Ele tinha lá um grupo de líderes, reis, príncipes, nascis elevados, né? Das cidades-estados, ali da região, e os humilhava, porque você preparar uma mesa e exigir que os líderes conquistados comam das migalhas da mesa significa que até para comer eles precisam de você. É um grau de humilhação radical. Mas agora a sorte se inverteu. Porque agora
Assim como ele havia feito com os reis, fizeram com ele. E a questão é, os reis fizeram com ele? Voltamos a isso. Aí vai acontecer uma coisa muito inusitada. E o levaram para Jerusalém e o mataram lá. Bem, mas como assim? Como levaram para Jerusalém? Temos dois problemas aí. Porque se é Judá como a narrativa quer que eu acredite, e só se eu for muito tonto, Judá está chamando Simeão para começar a atacar a herança dele. A primeira cidade que eles tomam é Bezeque. Como é que ele toma Bezeque, corre para o rei e leva o rei para Jerusalém? Não havia sido tomada a cidade de Jerusalém. Mais ainda, que há três problemas aí em relação a Jerusalém. Foi Judá que tomou Jerusalém, segundo a tradição bíblica? Desconheço essa tradição. A tradição que eu conheço é que Davi tomou. Davi e os milicianos dele. Não Judá. Aí estão querendo que eu assuma que foi Judá. Sem que eles tenham tomado Jerusalém, porque a narrativa não diz. E para piorar, a narrativa me diz que Simeão, Judá chama Simeão para subir a herança de Judá. Pergunto, Jerusalém pertence a que tribo? A Judá? Não, Benjamim. Está tudo errado. Essa narrativa não diz respeito a Judá. Essa narrativa não conta nada que Judá tenha feito. Então ela é falsa? Não, para mim ela é uma narrativa tradicional, que eventualmente aconteceu. Vamos imaginar? Por que levaram para Jerusalém? Se há um grupo que capturou Bezeque, esse grupo é uma coalizão, né? Como aquela coalizão de Abraão, lembra? Há uma coalizão, um monte de milícias de soldados das cidades-estados, eventualmente aquelas cidades cujos reis Adoni-Bezeque tinha aprisionado, porque provavelmente ele atacou uma a uma. Elas se reúnem, fazem um grande exército e vão lá para acabar com o sujeito. Pegam ele, e aí o que acontece? Quando você tem uma coalizão de cidades-estados, para você fazer a execução cerimonial do cafajeste, você vai levar para a cidade que encabeça a coalizão. Entende? Brasil, Bolívia e Argentina faz uma coalizão para atacar uma cidade lá no meio do Oceano Atlântico. Aí o Brasil encabeça essa coalizão. Aí vai o Brasil, Bolívia e Argentina, atacam lá a cidade, pegam o rei e traz de volta. Vai comemorar onde? Na Bolívia, na Argentina ou em Brasília? Brasília. Porque o Brasil está cabeçando. Então significa que a cidade responsável pela coalizão para atacar Bezeque é Jerusalém. E eu só estou aplicando lógica narrativa à passagem, mais nada. Por isso levaram para Jerusalém e o executaram lá. Por quê? Quem está encabeçando a revolta contra Bezeque é Jerusalém. Provavelmente Jerusalém tinha sido uma das cidades que Bezeque tinha atacado. Quando isso aconteceu? Na época de Judá, nunca. Essa historieta só funciona se o texto for jebuseu. Por isso você não encontra a referência na narrativa ao nome de nenhum israelita. Deu lá. O que para mim está acontecendo? Quem quer montar a narrativa, encontra na narrativa a palavra Jerusalém. Como ele quer colocar Judá em Jerusalém, porque no momento em que a narrativa está sendo montada, Judá domina a partir de Jerusalém, ele usou essa narrativa para colocar Judá em Jerusalém. Se você olhar o verso 9, se você pegar a sua Bíblia, mesmo que ela esteja mal traduzida, vai dizer que a partir de Judá, de Jerusalém, Judá conquista a montanha, a planície e o Negev, ou seja, todo o mapa da Palestina. A planície, o Negev e a montanha. Mas o sujeito que está montando essa história fictícia sabe que ele não pode dizer que Judá levou para Jerusalém,
Porque Jerusalém não foi conquistada. Então, aqui, ele não vai pegar um rolinho. Ele não vai pegar um rolinho. Ele vai inventar um versículo. Isso aqui é a mão do redator, a mão de quem está colando. O sujeito que pegou o verso de 1 a 3, aqui, ó, de 1 a 3, colou com o verso 4, a mão dele está aqui, ó. Ele acrescenta Judá, como o interesse é colocar Judá em Jerusalém, ele nem mete Simeão. Ele mete Simeão para o quinto dos infernos, entende a ideologia dele? Ele está ali para montar uma narrativa que engrandeça Judá, não Simeão. Simeão está aqui porque estava no pequeno rolinho que ele está montando. Mas veja que Simeão desaparece, nem faz falta. Então, esse iniciozinho aqui é a glosa, que o montador dessa narrativa fictícia usa para colar as duas narrativas. Eu vou fazer a exposição depois aqui no canal da enorme narrativa do dilúvio, mas aí eu vou ter que fazer uns 3 vídeos, porque vai ficar muito grande. 3 horas para a gente apresentar aquele material. Vai ficar muito grande. Ou talvez numa live daquela de 5 horas doidas lá do Caminhos do Imaginário do Cláudio Bersot, dê para a gente fazer numa tacada só. Então, a glosa. Aqui ele vai glosar também. Ele inventa que Judá foi lá, atacou Jerusalém, capturou, feriu ao fio da espada e tacou fogo na cidade. Não, Judá nunca tacou fogo em Jerusalém. Jerusalém foi tomada por Davi e a manteve intacta. Manteve os sacerdotes, manteve a documentação, manteve tudo. Isso é um texto totalmente fictício. Absolutamente fictício. Mas o que é maravilhoso aqui? Se eu estou certo, e até onde eu sei, eu sou o único que diz isso, nunca li isso em comentário nenhum de Juízes, esse é o texto mais antigo da Bíblia. Porque o pessoal costuma dizer que o texto mais antigo da Bíblia é Juízes 5. Eventualmente até seja um texto muito antigo. Já há muitos pesquisadores dizendo que não. Juízes 5 é um texto, inclusive, recente. Mas pode ser até um texto antigo. Mas mesmo que ele seja antigo, ele já é um texto israelita. Esse texto não. O verso de 1 a 3 é um verso judaíta. Quem está montando é um judaíta. Quem está montando fez a conexão do verso 1 ao verso 3 com o verso 4 ao 7, e ainda fez essa invenção aí, estapafúrdia, do verso 8. E se você ainda quiser se divertir, você vai na sua Bíblia e olha o verso 21, porque quem está montando isso sabe que Judá não podia ter tomado Jerusalém, segundo o início da narrativa, que diz que Judá vai subir a herança dele, porque Jerusalém pertence a Benjamim. Então ele vai lá inventar uma explicação. Benjamim não deu conta dos jebuseus e a Judá foi lá ajudar ele a tomar. Tenta consertar o problema que ele cria, entende? Isso é irrelevante, porque na hora da leitura pública, o que vai ser lido? Judá conquistou Jerusalém. Eu encerro explicando para você como que funciona na mentalidade antiga esse procedimento. Como que os textos históricos funcionam, para que você abandone essa ideia ingênua de achar que os textos bíblicos são história no sentido contemporâneo. Os textos bíblicos são projeção do passado, projeção no passado, das condições históricas do presente. Tudo que está acontecendo no presente é legitimado sendo projetado no futuro. No presente em que essa narrativa está sendo montada, Judá governa. Deixa eu, inclusive, desprojetar e podemos voltar a nos olhar. No momento em que essa narrativa está sendo montada, Judá, de fato, governa em Jerusalém. Ela é a dona. A dinastia judaíta governa, seja, no caso ainda da monarquia, o que exigiria ser o século VII, ou já é um texto pós-exílico, como eu imagino. Eventualmente, um texto bastante recente.
quem sabe até do período dos Macabeus. Mas aqui eu não vou tomar essa decisão, o vídeo ficaria muito maior do que ele já vai ficar. Mas no momento em que essa narrativa está sendo montada, Judá se encontra sentado no governo, em Jerusalém. Então, o que é fazer história para os escribas daquela época? É projetar o presente no passado. Judá não está governando Jerusalém? Então, ele tem que ser colocado em Jerusalém desde o princípio. Porque hoje, no mundo moderno, o que vale é a legislação. Naquele passado, não, o que vale é a tradição. Para ser assim hoje, tem que ter sido assim desde o início. Então, o que eles fazem? Uma história fictícia, que é uma espécie de ata cultural, que fixa no texto como se fora o passado, o que na verdade é o presente. Então, quando o aluno me pergunta, professor, esse texto é verdadeiro ou é falso? Bem, se você o ler do ponto de vista moderno, ele é falso, totalmente falso. Mas se você entende o código de comunicação da época, o que o escriba está dizendo é que Judá é dona de Jerusalém. Por que ele está dizendo isso? Porque Judá está em Jerusalém. Se Judá está em Jerusalém, ela é dona. Então, como a gente vai colocar isso em ata? Escreve uma história como se Judá estivesse lá desde o início. E alguém vai contestar? Não, porque Judá está em Jerusalém. Então, de que adianta você discutir se estava ou não estava no passado? Ele já tomou o poder, já conquistou. Então, as histórias são feitas numa espécie de ata para legitimar a situação do presente. E isso vale para qualquer narrativa. Como se, quando você lesse as histórias de Abraão, de Jacó, de Moisés, você aprendesse sobre a época de Abraão, de Jacó, de Moisés. Não, esquece. Não há informação nenhuma sobre a época, nem de Abraão, nem de Jacó, nem de Moisés. Você tem informações, se souber ler, da época em que o texto está sendo escrito. 800 anos depois, 1000 anos depois. Se você historicizar Abraão, ele é do século XVIII. O texto dele está sendo escrito no século V, 1300 anos depois. 2 histórias e meia do Brasil. Você acha que tem memória tradicional nisso? Aonde? Mas aquelas narrativas servem para legitimar instituições, tradições, costumes, normas, valores presentes no momento em que o texto está sendo escrito, na comunidade diante da qual os autores daquele texto são autoridades. Porque ainda há o conflito entre as comunidades. Isso também vale para os evangelhos. Eu fico olhando, as pessoas leem os evangelhos como se fosse história de Jesus. Não tem nada de história, nada. Absolutamente nada. São retroprojeções da teologia das comunidades posteriores à morte de Jesus. Não tem nada histórico ali. Não estou dizendo que Jesus não existiu. Eu, particularmente, acho que existiu. Mas também acho que ele não tem absolutamente nada a ver com os evangelhos que estão descrevendo. Para mim, você consegue reconstruir o perfil geral do Jesus histórico usando os evangelhos. Mas o que os evangelhos pintam de Jesus, aí já é teologia das comunidades. Então, esse pequeno texto de Juízes é uma espécie de paradigma, de modelo de como funcionam os textos da Bíblia. No caso dos textos do dilúvio, é impressionante. Mas não é só os textos do dilúvio, qualquer texto da Bíblia hebraica. Você vai encontrar a realidade ali? Vai, se você souber ler. Mas não a realidade que a narrativa está contando. A realidade por trás do momento em que o texto está sendo produzido. É um trabalho difícil. Exige técnica, boa capacidade de leitura, certo domínio do hebraico. É mais importante ter capacidade de leitura do que domínio de hebraico. É mais importante a língua portuguesa do que o hebraico.
E é preciso um bom grau de desconfiômetro e desconstrução ideológica. Porque a mente religiosa vai tender sempre a legitimar o que ele acha que é a narrativa, quando, na verdade, é a pregação normativa da igreja dele, da religião dele. Ele confunde a narrativa em si com o que ensinaram heteronomamente para ele. Ele entregou a autonomia dele para terceiros, e os que terceiros dizem para ele do texto é o que o texto é. Então, quando os olhos deles passam sobre o texto e vê coisas diferentes, a cabeça dele não consegue lidar com isso. E diante de uma apresentação dessa, uma personalidade conservadora tende a recuar, irada, assustada, porque o argumento é maior do que a força que mantém os olhos presos numa leitura conservadora. Mas não se engane, o poder do mito, do enquadramento normativo, da hermenêutica controlada, pintada com as tintas da mística e da espiritualidade, mantém a pessoa com certa incapacidade de enxergar. Por isso que eu não discuto em nenhum nível com quem tenha ainda uma experiência religiosa e olhe para o texto de forma religiosa. Ele não tem forças suficientes, se ele não quer, para vencer a circunstancial cegueira dele. Agora, no momento em que ele começar a pensar em duvidar, trinca tudo e quebra tudo. Por quê? Não é o texto que engana ninguém. Quem engana as pessoas é a leitura conservadora do texto. Mas o texto, vocês viram, está lá. Eu, às vezes, brinco, é gato escondido com o rabo de fora, mas nem gato escondido tem. É tudo feito às claras. Desde que o texto seja traduzido direitinho e desde que você olhe com atenção, você percebe. Você nunca percebeu porque, primeiro, a sua Bíblia está traduzida muito mal. E, segundo, porque você sempre disse amém, amém, para a leitura tradicional. Então, para que o seu cérebro vai fazer esforço, né? Vamos ficar por aqui? Será se esse é o texto mais antigo da Bíblia? Eu publiquei o artigo, né? Mas o silêncio sobre o artigo é ensurdecedor. É como se ele nunca tivesse sido publicado. Quem sabe um dia as coisas mudam. Até o próximo vídeo.